A partir de hoje, meus irmãos, essa igreja se dispõe nas suas pregações a estar falando e a citar da festividade do dia 25 de dezembro, do Natal, que para muitas igrejas e para muitos cristãos é uma festividade cristã. Mas por que a preocupação? Porque nós sabemos que em torno desta movimentação festiva, o propósito do diabo com esta festividade é crucificar, dominar a igreja em cima da materialidade, da obsessão da vaidade. Porque esta festividade, a conclusão dela, o impacto dela na sociedade, só tem um sentido, um objetivo: o consumismo e o materialismo. Já que se trata de uma festividade cristã para o teu conceito, eu desafio você a provar biblicamente que esse teu conceito prevalece. Porque eles têm por conceito que a igreja está querendo privar as pessoas de estarem com suas famílias em confraternização. Mas a questão aqui corresponde a quê? E ao quê? Para aqueles que assumiram uma condição de servir a Cristo com legitimidade de fé e que neste momento sustentam hábitos, costumes e práticas que interferem na comunhão com Cristo. Que sendo a fé o absoluto de Cristo para a nossa vida, o entendimento é que ela não se associa, que ela não cria repartições, que ela não cria comunhão, ligações com nada paralelo. Que a igreja se separe para se santificar e não seja participante de nada daquilo que configura ou originaliza imoralidade ou festividade ou qualquer outro tipo satânico. E nesse momento a igreja não está conseguindo se separar. A apostasia está aí. As igrejas se mundanizaram. A fé está opaca. E os costumes alheios, ímpios, estão sendo adotados, assimilados como princípios de fé. E eu falo uma coisa aqui: o Natal não é diferente. Se ele é uma festividade cristã, então tem que ter uma ordenança, tem que ter um registro, tem que ter uma confirmação bíblica para ser festividade cristã. Para que então a gente assume e diga: por ordenança de Cristo, a igreja tem que celebrar a Cristo nessas condições. Mas biblicamente, o Natal não representa nenhuma festividade cristã, mas uma contradição, como todas as outras coisas neste mundo que a igreja passou a assimilar, seja sexualmente, moralmente, espiritualmente, que passou a entender, a compreender como sendo uma coisa comum e natural, mas que não é. Tudo aquilo que é pecado e que não procede da fé, a Bíblia, a palavra orienta que a minha e a tua conduta é se separar. Você é cristão? Então se legitima. Seja legível naquilo que você executa na tua fé. Não sai por aí dizendo coisas que a palavra de Deus não confirma. Não põe palavras na boca de Deus que Deus não falou. Se há uma festa chamada Natal, então que ela continue, mas que ela seja propriedade do mundo e não da igreja cristã. Porque para ela ser cristã, ela vai ter que enfrentar esse livro de capa preta que está aí na tua mão aí. E que eu peço aos irmãos aqui desta igreja, que ninguém aqui se posicione com separação e santificação destas coisas com sentimento de pesar, com sentimento de quem está sendo violado, privado da felicidade. Você faça, se a tua intenção for servir a Cristo e for viver esta fé. E amanhã, esses ordinários aí, que usam do Natal para vender CD, Bíblia, para mercantilizar a fé, eles vão estar dizendo que eu estou mentindo, que o que eu estou falando aqui não é verdade. Então você desafia eles a provarem na Bíblia Sagrada que esta festividade está como ordenança. Hebreus 7, versículo 3. Qual a identidade de Jesus? É de gênero humano, espécie humana, propriedade humana? Não. Segundo a palavra de Deus, Ele é Deus encarnado. O trate como Deus e não como homem. Se Ele tem uma obra humana, se Ele esteve entre os homens, Ele veio para um propósito e para um desenvolvimento de ministério com Deus. Mas não trate a pessoa, o caráter de Cristo como sendo humano, porque Ele é primeiramente Deus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia,
não tendo princípio de dias e nem fim de dia, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para todo sempre. Dia de nascimento para quem sempre existiu desde a fundação do mundo, e dia de morte para aquele que ressurgiu dos mortos. Que história que é essa? Eu estou aqui para celebrar o nascimento de Jesus. Mas espera aí, que dia que ele nasceu? Porque pressuposto para nós aqui não significa nada. Tem que ter comprovação, tem que ter ordenança, tem que ter citação. Não tem citação por quê? Porque Deus não faz referência com data de nascimento e nem data de morte para quem sempre existiu. A mesma coisa que dar a mãe e o pai a ele. Você deu mãe para ele? Você deu pai para ele? Você deu genealogia para ele? Você errou, filho. Porque ele não tem mãe, nem pai, nem família. Não torne humano o que é sagrado, o que é santo e o que é divino. Jesus está aqui nessa igreja hoje, presente aqui em um corpo divino, revelado, ressurreto. E quando se fez homem, veio para sofrer pela nossa salvação. Esse é o Cristo que professamos e cremos. E ler 3 coisas importantes aqui. A primeira é que não tem registros nas Sagradas Escrituras de que alguém tenha comemorado esta data nos primeiros séculos da igreja cristã. Isso se comprova. Não existe sequer uma palavra bíblica que forneça elementos para confirmar que foi realizado um grande banquete em comemoração ao aniversário de Jesus Cristo, em toda a Bíblia, no seu contexto, inclusive na igreja primitiva. Muito mais ainda, teríamos uma data expressiva para sabermos quando ele nasceu de verdade. Então essa é a questão: criar uma data. Segunda coisa, pela expressão de Jesus através das palavras sagradas da Bíblia, seja por palavras, parábolas ou passagens da sua vida, não existe uma ordenança que institua esta comemoração como parte da prática da fé cristã ou de culto de adoração a Deus. A não ser que alguém pegou a Bíblia da Igreja Católica, foi nos livros apócrifos, foi lá naquela bandidagem de texto literário para argumentar essa porcaria. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem todos os interesses para manter o Natal, porque ela é a criadora da mentira. Terceira coisa, a origem do dia 25 de dezembro não tem por origem cristã, mas romana. Nenhuma ligação entre o cristianismo e sim ao catolicismo. A sua história, e não sou pastor só que estou afirmando, mas a Enciclopédia Britânica da edição de 1946 e de 1944 também confirma isso. Então a questão aqui é a seguinte: se houver um levante de entendimento que o que nós estamos falando aqui é um absurdo, a igreja tem que desafiar. A igreja tem que desafiar. Você vai ter que olhar para a cara do indivíduo e dizer a ele: se o teu conceito é diferente desse, então prova na Bíblia Sagrada, prova na palavra de Deus, que essa festividade, ela tem uma citação específica e uma ordenança específica. Eles não vão poder confirmar.